Amados, eu queria rapidamente que você abrisse sua Bíblia em Abacuque. Ainda bem que eu não conversei nada, nem com o pastor João, e muito menos com o pastor Zé Roberto. Eu já vi o pastor João citar aqui Abacuque hoje. Também o pastor Zé Roberto acabou de citar Abacuque. Abacuque capítulo 3. A partir do versículo 17. E a minha versão é a NVT, nova versão transformadora. Talvez você vai ver uma diferença em relação à sua versão. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor é soberano, é minha força, e torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse lugar. O Senhor está aqui. O Senhor passeia em o nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, abra os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Mas muito mais do que ouvirmos a palavra do Senhor, que possamos praticá-la, que possamos vivenciá-la a cada dia das nossas vidas, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus Cristo, assim eu lhe peço. Amém. Meus amados, o tema dessa manhã, se alegrando em Deus, em tempos de adversidade. Como é que podemos nos alegrar em tempos difíceis? Como é que você pode sorrir quando você está passando por uma adversidade? Deixa eu fazer uma pequena introdução. Judá era o povo de Deus. Deus amava o povo de Judá. Mas Judá virou as costas para o Senhor. Judá se rebelou contra Deus. Começou a procurar outros deuses. Começou a fazer coisas a qual Deus não se agradava. E Deus levanta o profeta Abacuque. E dá ao profeta uma ordem. Abacuque vai levar uma sentença ao povo de Judá. E a sentença era juízo de Deus. Pelo povo rebelde. Pelo povo que virou as costas ao Senhor. Pelo povo que já não queria mais servir a Deus. E Abacuque, ele ora ao Senhor. Ele busca a presença de Deus. Ele busca a face do Deus que nós servimos. E Deus nada responde. Deus se cala. A gente pode ver isso no capítulo 2. Sabe, amados, eu quero começar dizendo que, mesmo no silêncio de Deus, Deus fala conosco. Mesmo quando Deus está em silêncio, Deus está falando conosco. E Deus conhece cada um de nós. Deus sabe o que passa na minha vida e na sua vida. E interessante, eu queria que você, ainda aí no livro de Abacuque, no capítulo 1, nós vamos ler os 4 primeiros versículos do capítulo 1, por favor. Diz assim o texto, Abacuque capítulo 1, versos de 1 a 4. Essa é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro?
Tu, porém, não ouves. Clamo. Há violência por toda parte. Mas tu não vês. Tu não vês salvar. Terei de ver essas maldades para sempre. Porque preciso assistir tanta opressão. Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida. E não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. E com isso, a justiça é corrompida. Meus amados, diante dessa palavra, você percebe alguma coisa que está acontecendo no nosso país? Não é isso que está acontecendo na nossa nação. Os valores se inverteram. O que antes era errado, hoje está certo. E o que antes era certo, hoje é errado. Não há justiça. Não como gostaríamos que houvesse. Está tudo corrompido. Essa palavra não era para ímpio. Não era para quem estava fora dos arraiais. Essa palavra de Abacuque, e o que Abacuque está vendo é o povo de Judá, flertando com o pecado. É o povo de Judá se desviando do Deus Todo-Poderoso. E Judá vê violência, destruição, injustiça. Dentro do arraial de Judá. Aliás, Abacuque vê isso. E infelizmente, meus amados irmãos, é assim também que está algumas igrejas. O pecado se aflorando, crescendo. Nós chegamos aqui no dia 9 de outubro. Já estivemos na Bahia, ficamos ali algum tempo. E conversando com alguns pastores ali, é estarrecedor as notícias que eu tive de algumas igrejas. Corrupção, adultério, fornicação no seio da igreja. Sabe de uma coisa, amados? Eu tenho dito isso lá na igreja de Paio Pires. Não brinque com Deus. Deus é amor, mas também é justiça. E Deus vai punir Judá. Deus vai trazer disciplina ao povo de Judá. E quando Deus fala para Abacuque, quem é que vai vir para disciplinar Judá? Abacuque se desespera. Porque Deus está trazendo o que tinha de pior naquela época. Os caldeus. Povo difícil. Povo cruel. Povo que não tinha nenhum temor a Deus. E aonde esse povo adentrava, eles destruíam tudo. Eles acabavam com tudo. Eu penso que não é muito diferente do que a gente está vendo aqui no nosso país. Aonde eles entram, eles acabam. O profeta não se conforma.
Veja o que é que ele vai falar no versículo, capítulo 1, versículo 12 e 13, por favor. Ó Senhor, meu Deus, meu Santo, Tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônicos para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados. E Deus está trazendo os caldeus, os babilônicos, para disciplinar Judá. Abacuque vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia à exultação. Meus amados, no capítulo 3, na verdade, é uma oração, é um cântico de louvor em tempos de adversidade, em tempos de crise. A oração desse homem de Deus, chamado Abacuque, nos ensina que quando tudo está perdido, quando parece que nada mais pode dar certo, Abacuque nos ensina que há um Deus que é soberano. Que há um Deus sustentador do universo. Ainda que tudo esteja fora do controle, Deus sempre estará no controle de tudo. Quando pensamos que tudo está acabado, e agora é o nosso fim, Deus nos mostra que o seu agir ainda nem começou. Quando você acha, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos visita, que já não há mais jeito, que tudo está perdido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nem começou a fazer o que Ele vai fazer na sua vida. E eu sou prova viva disso. Alguns dias atrás, lá em Portugal, eu estou num processo de emagrecimento, acompanhado pela nutricionista, e em 3 meses eu perdi 15 quilos. E por causa desse peso tão rápido, a minha imunidade abaixou, e eu fiquei com a garganta toda inflamada. 4 dias sem tomar nada, apenas a quantidade de água suficiente para tomar a medicação. Fui ao médico de família, que lá em Portugal nós temos um médico de família. Cheguei ao meu médico de família, ele viu a situação, ficou alarmado, a garganta toda tomada de infecção. Tomei uma bezetacil. 7 dias depois, continuava da mesma forma. Voltei ao médico, mostrei a ele, e ele dobrou a bezetacil. Antes disso, já tinha tomado antibiótico, nada. Com 21 dias, a garganta continuava da mesma forma. E de repente aparece na minha língua uma mancha vermelha. E em volta da mancha vermelha, a parte branca. E eu perdi minha mãe há alguns anos atrás com câncer na boca. E eu disse para minha esposa, olha, nós estamos indo ao Brasil. Será que eu estou indo ao Brasil para despedir dos amigos? E aquilo começou a me incomodar. E nós procuramos uma dentista ali. Uma dentista brasileira, por sinal. E ela viu a situação, não quis nem mexer na boca. Não vou nem ver. Está terrível isso aí. Mas eu vou chamar aqui um outro amigo meu, colega de profissão. Ele vai dar uma olhada para ver qual é o diagnóstico que ele vai te dar. Aí vem o doutor Pedro, olha. E ele diz para mim, Lúcia, dentro do consultório, olha, se essa mancha começar a crescer,
eu vou ter que lhe enviar, via médico de família, para o IPO. IPO é Instituto Português de Oncologia. Meus amados, quando ele disse isso, o chão rasgou. Pastor, não tem fé? Tenho. Por mais que você tenha fé, um diagnóstico de câncer, ele mexe conosco. Ainda mais pelo que eu vi, o que minha mãe passou. O sofrimento num câncer na boca. E quando ele disse que talvez teria que ir para o IPO para fazer biópsia, eu confesso a vocês que eu fui para baixo. E Lúcia, depois ela conta isso, também ficou preocupada, mas segurou ali a corda para não me desanimar mais do que eu já estava desanimado. E todo dia, praticamente de 1 em 1 hora, eu ia no espelho para ver como é que estava a mancha, se estava diminuindo, se estava aumentando. E passei, irmãos, o que você puder imaginar na boca. Ah, passa isso, passa aquilo, passa isso. E a médica falou, olha, daqui 1 semana, você volta que eu quero olhar para ver como é que está a situação. Eu me lembro que, naquele momento de desespero, eu entrei no meu quarto, fechei a porta, ajoelhei e disse, Senhor, a minha vida é tua. Faça o que o Senhor tiver que fazer. Mas, por favor, não permita eu morrer de câncer. Porque eu sei que um dia eu irei. Mas a questão é o sofrimento que essa doença traz. E Deus colocou no meu coração, você está curado. E eu saí do quarto. Passado alguns dias, 3 dias depois, nós voltamos de novo na dentista. E quando ela olhou a minha língua, e a esposa acompanhando também, não havia mais nada. Amados, nós temos um Deus que está no controle. E Abacuque não entendeu isso no começo. Quando Deus falou que ia castigar Judá, que ia disciplinar Judá, Abacuque ficou desesperado. E Deus trouxe a disciplina a Judá. Mas eu queria nessa manhã, rapidamente, pontuar algumas coisas com você, daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Primeiro, coloque a sua confiança em Deus. Veja o que Abacuque vai dizer. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios. Abacuque não olhou para as circunstâncias, como agora há pouco disse aqui o pastor Zé Roberto. Abacuque não olhou para a crise, não olhou para a desgraça que estava acontecendo ali em Judá, não olhou para a destruição, o caos, mas olhou para o Deus Todo-Poderoso. E para onde o profeta olhava, amados? Era miséria, era destruição, por causa do pecado do povo de Judá. E aquele povo de Judá dependia da agricultura, dependia daquelas plantações de vinha, da lavoura, do rebanho. Até porque a maior parte do sustento de Judá provinha dos figos, das uvas, das azeitonas e de outros produtos da lavoura, além de ovelhas, cabras e gados. No entanto, o que o profeta vê é só destruição.
Entretanto, sabendo o profeta que essas fontes que sustentava poderiam acabar-se, o profeta não entra em desespero. Pelo contrário, ele se alegra em Deus. Pois ele sabia que a fonte de sua existência não provinha dele, mas daquele que ele servia. Deus era a fonte de Abacuque. Amados, nós não dependemos de políticos. Nós dependemos de Deus. E Deus está no controle. Ah, pastor, mas o Brasil está em crise. O Brasil pode estar em crise, mas o nosso Deus está no trono. E não há crise para o nosso Deus. Abacuque sabia que a fonte da sua existência era Deus. A confiança do profeta não estava na provisão, queridos, mas no provedor. Não estava em homens, estava em Deus. Não estava nos recursos da terra, pois essas podem falhar a nós. Mas os recursos de Deus jamais falharão nas nossas vidas. Por quê? Porque Ele é Deus. A oração em tempo de crise deve produzir em nossa vida uma confiança plena e inabalável naquele que tem todo o poder, seja no céu, seja na terra. Irmãos, há um versículo que é o meu versículo preferido, que é o Salmo 121, 1 a 2. Eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde vem o meu socorro? De políticos? De pastores? De missionários? Do meu vizinho? Não, meu irmão. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Abacuque sabia disso. O nosso socorro vem dele. Meu amado irmão, não sei como é que você está aqui nessa manhã, mas eu quero te dizer uma coisa. Não há nada impossível que Deus não possa fazer na sua vida. E quando estávamos ali orando, louvando ao Senhor, o Senhor colocara no meu coração que Ele ia curar pessoas aqui nessa manhã. Eu não sei quem é, eu não sei quem está doente, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Segundo ponto, se alegre mesmo em tempos de adversidade. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, versículo 18, e exultarei no Deus da minha salvação. Ao dizer essas palavras, o profeta reconhece a soberania de Deus. Veja, Abacuque busca Deus. Deus está em silêncio. No capítulo 2, Abacuque vai questionar Deus porque está trazendo caldeus para disciplinar Judá. Mas no capítulo 3, Abacuque agora vê a soberania de Deus. Deus, tu és soberano. Faz conforme a tua vontade, conforme lhe apraz. A alegria do profeta, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos visita. A alegria desse profeta não está determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência de coisas trágicas. Sua alegria está centrada na pessoa de Deus. Sua alegria não está nos bens que ele possui, sua alegria não está na ausência do sofrimento, pois com certeza ao ver toda aquela situação ao seu redor, quem é que não sofreria?
Sua alegria, meu amado, está em Deus. No Deus ao qual ele servia. No Deus que está no controle de tudo. No Deus da sua salvação. No Deus soberano. E é em momento de lutas, de crises, sofrimentos, que podemos achar conforto, bem como também alegria espiritual na presença de Deus. Terceiro ponto, e último. Deus é a nossa segurança em tempos de adversidade. Versículo 19. O Senhor é soberano, é minha força. Ele torna meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Deus quer te colocar em lugares altos. Em lugar de excelência. Em lugar que você, como filho, filha dele, deve estar de fato e verdade. A segurança do profeta não está em homens, não está em políticos. A sua segurança está em Deus. Deus é a nossa segurança, é o nosso socorro bem presente em tempos de adversidade. Portanto, a alegria do profeta não é um sentimento romântico e infundado. Ele tem razões para se alegrar. O fundamento da sua alegria é Deus. É Deus. Abacuque começa no primeiro capítulo deprimido, em dúvida quanto à retidão e justiça de Deus. Termina no terceiro capítulo, com alegre confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. É Deus que nos sustenta. Para esse profeta, mesmo diante do caos à sua frente, Deus é a sua fortaleza. É o seu alto refúgio. Deus não só tirou Abacuque do vale da angústia, mas também o fez andar em lugares altos. Sabe, amados, às vezes é necessário passarmos pelo deserto. Porém, é só para passar, não é para ficar. Às vezes você e eu vamos passar pelo deserto. Eu tenho dito que o deserto é a escola de Deus para nos amadurecer a nossa fé cristã. E Abacuque está vivenciando um deserto. Está tudo destruído. Não há mais mantimento, não há gado, não há ovelha, não há mais nada, está tudo um caos. Mas ele entende que tem que se alegrar em Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Há uma segurança totalmente suficiente em Deus, meus amados irmãos. A oração em tempos de crise, queridos, produz esse sentimento de segurança, de sustentáculo, de estabilidade e de firmeza. Senhor, pode ser que hoje nada está dando certo. A porta de emprego se fechou. Pode ser, Pai amado, que a minha família está indo cada vez mais a um buraco. Todavia eu me alegro no Senhor, porque eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que Tu és poderoso para abrir uma porta de emprego. Tu és poderoso para restaurar minha família. Tu és poderoso para me libertar, restaurar a todos da minha família. E é no Senhor que nessa manhã, que nessa tarde, que nessa noite eu quero me alegrar. Eu quero concluir, meus irmãos. Abacuque, diante do caos, não ficou se lamentando. Pelo contrário, ele se alegrou em Deus. E você, meu querido, minha querida irmã, você que está nos visitando, o que é que você tem feito em tempos de adversidade? Está se lamentando? Está chorando pelos cantos da casa? Está descabelando?
Se alegre em Deus. Se alegre no Senhor. Quando as lutas sufocam o seu viver, o que você faz? Chora, lamenta. Mas eu quero dizer para você que nesse momento o melhor é buscar a presença de Deus. Em todo tempo, em todo lugar. Abacuque nos ensina que em tempos de adversidade, o melhor é orar. O melhor é buscar a presença de Deus. É confiar em Deus. É descansar em Deus. É se alegrar em Deus, mesmo em tempos difíceis, porque Deus está no controle. Permita dizer uma coisa sem ofender ninguém. Nós não precisamos de coach ensinando o que devemos fazer, ensinando autoajuda. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Saiba, queridos, que o melhor não é buscar a autoajuda, mas é buscar a ajuda que vem do alto. E a ajuda que vem do alto é Deus nas nossas vidas. Precisamos estar atentos àquilo que Deus deseja nos ensinar em tempos de crise, em tempos difíceis, como esse a qual estamos passando, a qual o país está atravessando. Mas uma coisa é certa, e aqui eu termino encerrando: Deus está no controle. Deus nunca deixou de estar no controle. Deus está no trono. E do trono Ele não sai. Do trono Ele domina. Ele comanda todas as coisas. Deus está a par da situação de Israel? Está. Deus está a par do que está acontecendo na Ucrânia, na Europa? Está. Deus está a par do que está acontecendo na sua vida? Está. Deus sabe todas as coisas. Então por que é que eu vou me desesperar? Senhor, eu me alegro em Ti. Eu me alegro em Ti nessa manhã. Não importa as circunstâncias, não importa as lutas, não importa o que eu estou passando, eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero me alegrar em Ti, ó Deus querido. E foi o que Abacuque fez. Como ele mesmo diz, eu quero voltar a repetir o capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Mesmo assim, independente de qualquer coisa, independente do que eu estou vendo, Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Que Deus os abençoe. Que Deus continue vos abençoando. Que Deus fortaleça a vida de cada um de vocês. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, sombrios. É fato. Mas nós temos um Deus que está no controle. Que Deus os abençoe.